Entrevista. Primeiramente, Fábio, é com muita alegria que nós recebemos uma pessoa da área do esporte e, claro, da modalidade da arte marcial, vamos definir assim. E muita gente não sabe o que é Muay Thai, então, talvez o boxe é muito mais divulgado, muito mais antigo. Claro que a arte começa bem lá atrás, né? Muita gente não sabe, talvez pela divulgação as coisas vão acontecendo. Muito bem, mas você como professor, você vai hoje dar uma aula para a gente, não só aqui para o apresentador, né? Mas também para os ouvintes em casa, né? E despertar nas pessoas talvez o interesse. Eu falo que o programa do rádio, talvez mais alunos irão lá com você a partir de hoje, se Deus quiser. Então, uma boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, Dirceu, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio, todo mundo que está ligado aí, esperando a entrevista. É uma grande honra estar novamente no estúdio da Rádio Vinícola. Isso é muito gratificante, que estamos divulgando o esporte, não só o Muay Thai ou o boxe, mas como todos os esportes do nosso município. Beleza, Fábio. Fábio, é sempre interessante, que eu também sou curioso, né? Eu acho que a curiosidade pro lado bom é gostoso, né? Do lado positivo. E eu vou perguntar para você agora, quando você começou, como começou e quem que influenciou você, partiu de quem, essa ideia de gostar aí do que você faz? Então, eu comecei no Muay Thai, foi em 2010, na Academia Olympus. Ela era localizada onde é a Academia Fênix hoje, do meu professor Henrique Stella. Eu comecei no boxe porque eu estudava à noite e não tinha o horário disponível do Muay Thai e só tinha o boxe. E o horário que eu treinava, eu tinha meia hora para treinar e tomar banho rapidão e ir para a escola. E foi 2 anos nesse ritmo. Daí, quando teve a greve dos professores, eu consegui conciliar no horário do Muay Thai. Foi 2 meses, daí junto com as férias da escola. E trabalhava o período de manhã e à tarde e estudava à noite. E de lá pra cá, graças a Deus, consegui bom desempenho, surgiu mais interesses na parte da luta, mas a luta em si já vinha influenciado em mim desde pequeno, quando eu morava na roseira lá do Sítio Lagoa Dourada. Tinha uns amigos meus que treinavam capoeira, teve um professor lá que dava aula de Kung Fu e foi me interessando. Mas como eu era pequeno, quando a gente é pequeno a gente não coloca muito interesse nas coisas, a gente só quer saber de diversão. Gostava de jogar bola, ir em rio nadar. E teve uma vez uma gincana na escola pra gente falar quais os sonhos que a gente tinha. E bem nessa época, olha, eu lembro até hoje, o coração chega até a dar uma meia acelerada quando eu toco nesse assunto. Tava fazendo Kung Fu na época. E a professora, o que você quer quando você se formar, você terminar os estudos? Daí eu fiz o desenho de um hominho lutando. Ela falou assim pra mim ainda, eu lembro até hoje com as palavras: mas pra você ser um lutador, você tem que ser bom. Você não pode ser um meia boca. E isso é meio difícil pra você. Tipo, pra mim eu fiquei meio assim na hora, fiquei meio quieto. Daí passou anos aí. Daí quando eu fui pro Mundial na Tailândia, eu veio aquele filme lá atrás. Aquela professora falou pra mim ser um lutador, eu tinha que ser o melhor. E não dei ouvidos àquilo e pude provar o contrário para muitas pessoas que não acreditaram em mim, falaram que isso era coisa de louco e eu não ia conseguir porque eu não era o bom o suficiente. E eu pude mostrar o contrário com resultados, não só falando, e sim com resultados. Isso sim, para mim foi muito gratificante. Eu não superei só a mim, superei as expectativas que tinha contra mim. Isso para mim me deixa muito feliz no que a arte marcial me proporcionou. Superar os meus próprios limites, a mim e a todos.
Beleza, pai, que história bonita. Eu sempre falo que atletas, né, tem história bonita, né? E sempre você pode ver que quase todos os grandes atletas, ou na maioria deles, tem uma história de superação, né? E a superação às vezes começa dentro de casa, que eu acho um absurdo. Que eu conversei com uma moça esses dias atrás, e ela tinha tudo para chegar até numa Olimpíada, porque era uma grande nadadora. Ela nadava aqui em Andradas, começou a representar, nadar por São João da Boa Vista, e chegou até a disputar Campeonato Paulista na idade dela. E ela crescia muito, mas ela precisava expandir, precisava de sair daqui de Andradas, morar numa outra cidade, tem aquele negócio de concentração, aquelas coisas todas. E os pais desestimularam ela. Ela carrega isso pro resto da vida. Claro que ela não vai deixar de gostar dos pais, pelo amor de Deus, né? Ela ama os pais que ela tem. Mas ela sempre comenta isso. Então eu falo que a superação às vezes começa dentro de casa. E eu aproveitei esse gancho teu, porque a entrevista é legal por isso. Eu aproveitei esse gancho seu para dizer para as pessoas, né? Para os pais, que eu tenho uma filha. Então, ela tem 11 anos. Eu falo sempre, olha, incentiva seu filho a praticar o esporte. Se um dia minha filha quiser praticar um esporte, eu com certeza eu serei o maior, vou apoiar pra caramba. Nem que tiver que mudar de Andradas. Então, o que você passa aí realmente é uma história de superação. Imagina o trabalho que você teve. Agora, diante disso, você falou pra mim, você chegou a praticar qual foi o seu primeiro professor? Quais são os seus mestres? E em qual cidade você começou a praticar o Muay Thai? Por que o gosto pelo Muay Thai e o boxe? Então, eu não nasci em Andradas, eu sou de Quatiguá, Paraná, mas eu me mudei aqui para a cidade de Andradas com 5 anos de idade. E já faz 22 anos que eu estou na cidade já. Nós veio para a cidade com o intuito, porque onde eu morava não tinha muito emprego, não tinha... Como eu tenho os meus irmãos, nós não ia ter um futuro muito lá. Nós ia trabalhar mexer com lá a pecuária que predominava lá. Nós ia mexer com isso aí, com gado, com frango, com porco, essas coisas. Vim pra cá, pra Andradas. Daí em 2001 nós mudamos pra Roseira, era do Guilherme na época. E como tem um município, tem uns vizinhos da gente. E veio um colega meu lá de Olambra, o nome dele é Adailton. Ele fazia capoeira em Olambra. Daí ele começou a fazer umas aulas de capoeira lá com os irmãos dele. E eu interessei. Fazia algumas aulas assim às vezes, só que não era professor, assim, só quando nós combinava alguma coisa, fazia. Fiz algum tempo de capoeira. Daí tive um professor de Kung Fu também, o Adenilson, até hoje ele dá aula ainda aqui em Andradas. Fiz mais tempo, foi com o Adenilson no Kung Fu. Cheguei até uma certa graduação. Chegou um tempo, nós desentendeu. E eu vi uma luta de Muay Thai do Leonardo Souza, filho do mestre Paulo Nicolai, que aconteceu aqui em Andradas, no Polo Esportivo, em 2009. Organizado pelo Henrique Stella. Copa Andradas de Muay Thai. Foi a primeira vez que o Muay Thai foi apresentado para Andradas. E lá esse Leonardo Souza lutou, filho do mestre Paulo Nicolai. E eu falei, nossa, o Muay Thai é uma arte interessante. Daí, como eu fazia Kung Fu na época, teve a segunda edição da Copa Andradas. Daí eu falei assim, eu quero lutar. Daí eu, com 2 meses de treino, foi uma loucura. Muitos falaram que foi uma loucura isso aí. Com 2 meses de treino, você subir num ringue para lutar com uma pessoa. Você pode pegar pessoas iniciantes ou avançadas. Fiz uma luta, perdi por pontos, a minha primeira luta. Daí, com o tempo, eu desentendi com o professor. Daí, eu não queria mais lutar. Daí, os meus amigos, não, vamos lá, rapaz, se você já subiu no ringue uma vez... Vai lá, conversa com o Henrique, ele te abre a porta. Eu fui meio assim, mas só que eu não consegui. Daí um amigo meu pegou e disse, vamos ali no carro ali ajudar eu a pegar uma compra, que pra nós eu não tô podendo carregar muito peso. Daí eu entrei no carro dele, eu e meu irmão.
Ó que ele parou na frente da academia. Eu falei, o que você tá fazendo, o Brisiel, o nome dele? O que você tá fazendo, Brisiel? Não, você não pode parar, cara. Você tem futuro nisso aí, vamos investir nisso aí. Fez eu fazer a matrícula, ele pagou a matrícula pra mim, na academia do Henrique, na antiga Olympus. E de lá pra cá, comecei lá, foi no ano de 2010, como falei. Estudava à noite, trabalhava o período inteiro na Roseira. Muitas vezes eu subia a serra a pé na Roseira, porque não tinha transporte à noite. Frio, sereno, mas a vontade da gente foi maior. Daí, com o passar dos anos, o Henrique foi para os Estados Unidos, deixou a academia para me tomar conta, dando aula de boxe e Muay Thai. Me graduei, me formei, me capacitei na área, pela federação, pela confederação, e precisava treinar para as próximas lutas. E a gente treinar sozinho é meio difícil, o Dirceu. Daí eu comecei para Campinas. Quem é meu treinador em Campinas? Leonardo Souza. O primeiro cara que eu vi lutar do Muay Thai. Foi meu ídolo ali, foi o cara que me incentivou, que me mostrou o verdadeiro Muay Thai. E hoje é muito gratificante para mim que eu treino com meu ídolo. Isso para mim é importante. Que eu fico até feliz quando eu vou lá treinar em Campinas com eles lá, que eu faço intercâmbios na cidade, treino com eles lá, a minha maior alegria é ir lá e treinar com o ídolo meu. A arte marcial me proporcionou muitas coisas, de conhecer pessoas campeões, pessoas novas, fazer novos amigos, convívio com a família. E o Muay Thai me abriu muitas portas, conheci vários lugares também. E pena que a gente não tem aquele incentivo que o governo poderia dar pra gente, aquele suporte. Hoje eu tenho que dar aula para mim poder lutar. Eu trabalho para mim poder lutar. E espero que daqui mais para frente o Brasil passe a valorizar mais os seus atletas, porque os atletas brasileiros são muitos. Saiu até uma matéria que o Brasil mata seus atletas. E isso não pode acontecer. O esporte ele é segurança na sociedade também. Como o Muay Thai me proporcionou de treinava à noite, chegava em casa, eu queria jantar e dormir. Isso sim é que o povo tem que ver, o que o esporte beneficia para cada praticante. Beleza. Então, terminando essa apresentação, para depois a gente entrar mais em detalhe do Muay Thai, quais as competições assim, principais, né? Porque eu sei que você participa de várias. Quais as competições principais, né? Aquilo que você já conquistou e quais países que você já viajou, as competições que você participa, né? Dentro do Muay Thai. Então, em 2014 foi o feito mais longe que eu fiz, foi para Tailândia disputar o Mundial. Eu fui na vaga do atleta Eduardo Marcondes, que foi campeão brasileiro em 2013, mas como ele era menor de idade, ele não podia ir, que não tinha a categoria dele. Daí o Henrique Stella falou assim, então é você que vai, Fábio. Fui lá, fiz uma luta duríssima na final com um francês, e foi meio contestado o resultado, mas fiquei em segundo lugar no Mundial em 2014. Daí fui, mais no final do ano, comecei a lutar o Campeonato Paulista de Boxe. Como era por eliminatória, tinha as rodadas todo final de semana. Tinha vez que tinha folga num final de semana pro outro. E num final de semana desse que teve folga, eu fui convocado para a seleção paulista para disputar o brasileiro em Lages, Santa Catarina. Eu fui, fiquei em terceiro lugar. Tava meio desgastado, mas mesmo assim eu fui para representar o estado de São Paulo, que é a federação que eu represento. Fiquei em terceiro no brasileiro em 2014. Fui para a próxima rodada do Paulista. Passei para a final, fiquei em segundo em 2014 no Campeonato Paulista de Boxe. Em 2015 eu fui campeão brasileiro de Muay Thai. Consegui a vaga para o Mundial mais uma vez, mas só que como não tive verba, não tive recurso, não fui.
E o ano passado eu voltei a ser campeão brasileiro de novo. Mais uma vez não tive apoio, não tive verba para ir para o Mundial na Tailândia de novo. Esse ano o brasileiro vai ocorrer novamente em Curitiba, dia 6, 7 e 8 de dezembro. Eu espero ser convocado para a seleção paulista e mais uma vez ser campeão brasileiro e representar o meu país e a minha cidade no próximo Mundial. Nem que eu me endivide, mas eu quero ir lá, quero representar, eu quero tirar aquele peso de segundo lugar. Não, quero ir lá para ser primeiro lugar, para mostrar para todo mundo que Andradas também tem o seu representante no esporte, no Muay Thai. Levar o nome de Andradas mais além do que ela já é. Fábio, é o seguinte, a gente já convoca, desse momento, a cidade de Andradas, muita gente, por incrível que pareça, nós temos aqui um cara que ganhou o brasileiro, paulista, disputou o mundial, foi vice-campeão mundial, representa o nosso país, andradense. E muita gente, às vezes, não conhece o Fábio. Entendeu? Então, isso é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. Como eu sempre não tenho medo mesmo de falar, né? E eu causo polêmica por causa disso, mas eu faço isso, eu peço de forma... Quem está ouvindo o programa agora, você que é empresário, vamos levantar essa lebre, os donos de time de futebol. Os times de futebol sempre fazem torneio beneficente. Aí o Panelão, essa moçada do MA. Vamos levantar essa ideia, gente. Vamos ajudar o Fábio. Vamos ajudar o Fábio, gente. Vamos colaborar com o Fábio, né? As autoridades aí municipal. Vamos colaborar com o Fábio, porque ele representa amanhã. Imagina esse cara sendo campeão mundial, gente. A divulgação que ele vai trazer para Andradas. Vamos pensar nisso, né? Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas sabe aquela chamada vaquinha, né? Vamos fazer uma corrente e ajudar o Fábio. Ele representa o nosso município, gente. Né? Todo mundo sai ganhando, né? E é um orgulho também, assim como todos os esportes. Por isso que a Rádio Vinícola, que o programa é meu, não é um programa voltado só para o futebol, é voltado para o esporte. Fábio, agora deixa eu perguntar para você. O Muay Thai, você aproveita para falar do boxe também, mas principalmente essa área tua, que você pratica o Muay Thai, foi criado em qual país, né? Em qual país mais ou menos você... vamos contar um pouquinho da história do Muay Thai. Aqui no Brasil, o praticante é um esporte olímpico, né? Então, eu queria que você explicasse melhor o que é o Muay Thai. Então, o Muay Thai, a origem dele é tailandesa. E ele veio ao Brasil em 1982, se eu não me engano, que o brasileiro Nélio Naja foi para Tailândia e viu lá a arte marcial e introduziu no Brasil. E os faixa pretas de Taekwondo da época achou interessante o Muay Thai, migrar do Taekwondo para o Muay Thai. Luiz Alves, Flávio Molina, Rudimar Fedrigo e o meu grão-mestre Paulo Nicolai também foi um deles. Foi um dos primeiros ali, os primeiros alunos do Nélio Naja. Em 1985 foi fundado a Team Nicolai, com o ente que eu faço parte. E daquele pessoal vivo que foi introduzido do Taekwondo para o Muay Thai, vivo é o mestre Paulo Nicolai, o Nélio Naja e o Rudimar Fedrigo. E o Muay Thai hoje só vem crescendo no cenário. É uma arte marcial que ela se adaptou bem no MMA. Foi uma arte marcial que casou com o jiu-jitsu na parte em pé. E graças a Deus que com a expansão, muitas pessoas hoje procuram Muay Thai por qualidade de vida também, e aquele que gosta de grandes desafios procura na parte de luta. E tem muita diferença do Muay Thai e do kickboxing. As pessoas confundem um pouco. O kickbox, ele não pode trabalhar o clinch ali segurado, trabalha um joelho solto. Já o Muay Thai você pode trabalhar segurando no clinch, trabalhar os joelhos e o cotovelo. O kickbox não vale cotovelo. O Muay Thai é conhecido como a arte das 8 armas, que usa os 2 punhos, os cotovelos, os joelhos e os chutes. E projeção de queda também. É o que a gente pratica, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que o judô é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais
agarrado, né? É mais contato corporal. É difícil você passar isso pro rádio, porque, claro que se fosse uma televisão, você poderia demonstrar. Mas mais ou menos é o que você falou aí, né? Então o Muay Thai ele tem muita diferença do boxe, do judô, por exemplo. Tem sim. O Muay Thai, ele introduz o boxe na projeção de mão dele, como o jab, direto, cruzados e o gancho. Daí tem a projeção de cotovelos, e joelhos e chutes. O Muay Thai, a parte dele de contato é muito contundente. Quem está batendo está se contundindo, e quem está bloqueando também, fazendo a defesa, está contundindo o oponente. É uma arte de contato total, que mesmo quem bate recebe o golpe, e quem está batendo é uma arte marcial que o bloqueio dela é um ataque também. E ela é muito importante, que ela auxilia na defesa pessoal também. Que ela é muito eficiente na tonificação dos músculos também, e na parte de calejamento de alguns ossos do corpo. Beleza, Fábio. Dentro dos atletas que você conhece, aqueles que você tem conhecimento, você está dentro da área, né? Quais são os melhores, assim, o país que mais se destaca no Muay Thai? E quem você vê aí dentro do Brasil, ou até fora daqui, que você acha que... Você tem aquele parâmetro, né? Que o cara é fera, que hoje em dia está aí... Porque tem um ranking, né? Tem um ranking também no Muay Thai. Então, hoje os melhores do Muay Thai hoje não tem como tirar, que são os tailandeses, né? Que é a arte de origem dele. Mas o Brasil não está ficando muito atrás disso, não. Porque tem amigos meus também aí que já foram campeão mundial na Tailândia mesmo, da minha equipe. Um próprio amigo meu de Campinas que treina comigo foi campeão mundial. Teve mais alguns meninos lá também. E hoje eu acho que um dos melhores do Brasil hoje tem o Cosmo Alexandre, tem esse amigo meu aí, o Thiago Lima, tem o Guilherme de Menor, tem a Nilza lá de Paysandu, tem o Ivan Thiago também lá de Paysandu, que faz parte da minha equipe. E tem entre outros aí, que o Brasil hoje é cheio de campeões hoje aí. É até difícil falar o nome aí, porque se a gente esquecer, a gente vai acabar sendo a injustiça. Eu tô falando mais do pessoal que está comigo, que treina comigo no meu dia a dia. Mas hoje, pra mim, o Brasil hoje está entre as melhores potências do Muay Thai hoje. Graças aos intercâmbios, seminários, as viagens para Tailândia mesmo, para o Mundial, você aprende muito também, que você pode treinar também lá com eles, lá com os tailandeses, nos camps que tem lá, e a gente aprende muito nesses intercâmbios também. E isso fez o Brasil se alavancar bem no cenário do Muay Thai hoje. Beleza. Ô Fábio, outra coisa também. Dentro do MMA hoje, dos atletas brasileiros, quem você acha que eles o melhor que usa o Muay Thai dentro dessa competição? Hoje quem usa mais o Muay Thai hoje é o José Aldo, o Anderson Silva, o próprio Borrachinha aí, que está se destacando no UFC aí, vai lutar com o Romero, um atleta duríssimo, o cubano, que vem ganhando muitas lutas aí, é o segundo melhor do ranking do UFC, vai ser uma luta boa. Vamos torcer aí pelo Brasil que consiga ganhar um cinturão, porque o Brasil andou perdendo muitos nesses últimos tempos. Mas vamos torcer aí pro Borrachinha aí conseguir esse título aí, que todo o brasileiro quer ver ele ali sendo conquistado pelo Borrachinha. Mas hoje o Muay Thai usado é do Anderson Silva, do José Aldo, que é o mais frequente ali que a gente vê. Beleza. Deixa eu falar com você, dentro do UFC aí, do MMA, essas práticas de luta, competição, que hoje cresceu muito, né? Dizem, em pesquisa, que logo vai ultrapassar o futebol no gosto popular. E eu não duvido. Eu até uns 20 anos atrás, eu gostava muito do boxe, né? Eu era fã do Tyson, Mike Tyson, esse pessoal aí. Holyfield, né? Que lutava muito bem. Depois surgiu aí o UFC, cresceu, porque é uma diversidade de modalidades num atleta só. O cara, para poder ser um atleta de MMA, ele precisa ter quantas artes marciais? Ele pode ter uma, duas, três, é uma curiosidade do povo, sabe? Eu também tenho essa curiosidade
de saber com você. Então, o MMA significa artes marciais mistas. Você tem que ter... sempre a pessoa tem uma origem na arte marcial. Como a minha origem é a parte de striker, a parte de pé, o Muay Thai e o boxe, eu tinha que aprimorar mais o jiu-jitsu meu. Como a parte em pé, eu já sou mais... É a minha arte marcial. Eu tinha que aprimorar na parte do jiu-jitsu para ter projeção. Quando a pessoa levar eu para luta de solo, luta agarrada, o jiu-jitsu vai predominar bastante. O jiu-jitsu, o wrestling, até o próprio judô. Mas eu já pratico jiu-jitsu também. Eu treino MMA com o pessoal de Campinas lá, na equipe lá. Ajudo eles nas competições de MMA. Eu tentei migrar pro MMA, mas eu tive algumas dificuldades. Mas surgiu o interesse novamente. Estou treinando duro aí o jiu-jitsu também, aí, aqui em Andradas mesmo com o Pedro. Para me aprimorar mais, para mim poder fazer uma luta de MMA, para mim ver como é que eu vou me sobressair nessa luta de MMA. Mas para você ser um praticante de MMA hoje, você tem que ter a noção de, no mínimo, duas artes marciais, em pé e a parte de solo, e como o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Ah, beleza. Então seria em pé mais trocação, né, que nessa popularzão falando, né? Isso. E solo. Eu vejo que realmente cada atleta tem, como você falou, né? Sabemos que o MMA é uma prática mista, né? De modalidades assim dentro da arte marcial. E sabemos que tem atleta que o forte dele é no chão, tem atleta que o forte dele é ficar mais em pé, né? Trocação. Então você acha que para ser um bom atleta MMA tem que conhecer os dois? Porque geralmente tem atleta que ele entra na luta já para derrubar o cara para tentar vencer no chão, né? Aí o jiu-jitsu talvez seja o esporte até mais do que um judô para poder vencer. Isso, tem mais projeções de finalizações. O jiu-jitsu e o wrestling é o que eles mais praticam nos Estados Unidos. Mas não precisa ser só a parte do Muay Thai na parte de trocação. Tem o boxe, que um exemplo, né? Pode usar um exemplo aí. O Júnior Cigano, que a arte dele de pé é o boxe, que é o principal. De Muay Thai, um exemplo pode ser o Anderson Silva. De Karatê, o Lyoto Machida. E eles praticam o Jiu-Jitsu também. Só pela prática de projeções. Tem mais finalizações, mais variações. E hoje tem muitas modalidades que você pode treinar para você mesclar, para chegar lá e fazer uma excelente luta. Não só saber a parte da luta, e sim na preparação física, na alimentação também, influencia muito também na parte do combate. Deixa eu perguntar agora pro Fábio aqui. Fábio, qual que é o dia a dia de um atleta de Muay Thai? Então, o dia a dia do atleta de Muay Thai, em dia de semana, quando eu não tenho luta, eu dou aulas normais, personais. Varia entre de 1 treino a 2 treinos quando você não está no ritmo de luta. Aí você come, a gente não é de ferro, né? A gente tem que comer também umas besteiras aí, chocolate, refrigerante, né? Quem que não é filho de Deus, né? E na época de competição eu já é mais regrado já. Chega entre 3 a 4 treinos por dia, a alimentação tem que ser regrada, perca de peso. Tem que tomar muito cuidado para você não desidratar muito, dar algum problema de saúde em você. Você tem que fazer a coisa bem regrada para você não sair do eixo ali, para não sofrer lá no futuro lá. Suplementação, tudo envolve nessa parte. Depois que passou a luta, bateu o peso, aí você volta na mesma rotina normal. Beleza. Agora nesse momento a Rosane, né, o Pedro, né, que você já até comentou aí, o Gustavo Dequique, o Marcelo Cipriani, várias pessoas, tenho certeza que todos os seus alunos, né, manifestaram lá apoio e um apoio de carinho com você, né. Aí você confidenciou aqui que a Nayane Poli, a sua namorada, também com certeza está ligadinha lá, né, grande incentivadora. E claro, teus alunos. Agora falando em teus alunos, você desenvolve um trabalho. Você desenvolve um trabalho só ali no Clube do Rio Branco ou tem outros trabalhos também que você desenvolve com as crianças? Só criança ou adulto também? Então, eu trabalho com de crianças acima de 12 anos
E a idade do adulto, até 100 anos de idade, até locomovendo de cadeira de roda, a gente tá ali para ensinar. E eu também trabalho dando aula de personagens na Top Fitness também, além do Clube Rio Branco. Mas no Clube Rio Branco é onde que eu tenho turmas de mistas, homens, mulheres, crianças, idosos, tudo ali treino ali, tudo junto ali no Clube Rio Branco. E para nós é muito importante que a gente aprende muito com os alunos também. E tem alunos ali de todas as classes, de cada um com suas limitações, a gente tem que respeitar as limitações de cada um. E para nós é muito bom passar o conhecimento que a gente sabe para os alunos e ver a evolução de cada um deles. Como que eles fazem para conseguir aí matricular? Eles têm que pagar alguma coisa, tem que ser sócio do clube? Como que eles fazem para ter esse acesso? Então, para você praticar aula no Clube Rio Branco, você tem que ser sócio do clube, vai ir lá na recepção, perguntar como é que funciona, a mensalidade, a parte da matrícula. E primeiro de tudo, a gente tem que saber primeiro a origem da arte marcial, se tem algum órgão responsável pelaquela entidade, porque hoje em dia também, se tem o que ensina certo, tem pessoas que ensinam errado também. Eu aconselho que antes de você matricular alguém em uma academia assim, de arte marcial, procura saber a origem da academia, se tem algum órgão responsável, para você fazer a prática da arte marcial saudável e sem preocupações no futuro. Beleza, ótimo. Gente, a gente já pede também aí, né, para as autoridades municipais colocar esse trabalho do Fábio também, né, gente? Não só dele, também de outros professores, de todas as artes marciais. Também na prefeitura, dentro da Secretaria de Esporte, gente, vamos expandir isso aí, certo? É um pedido nosso. Sei das dificuldades, sei que vocês têm muito mais coisas para fazer na cidade, né? Mas vamos encaixar aí, né, gente? Vamos dar uma pensadinha com carinho, é um pedido aqui da Rádio Vinícola, de encaixar aí programas nesse trabalho também, né? Porque para que todos tenham acesso e venham praticar o esporte, né, Fábio? Isso, muito importante o esporte aí na vida do cidadão, que ele auxilia também no convívio social, na saúde e na disciplina. E como o Clube Rio Branco também fornece espaço aí para pessoas que trabalham no município aí, como os policiais militares da Guarda Municipal, eles estão indo treinar no Clube Rio Branco também. Eu dou aulas para agente da Polícia Militar, para a Guarda Municipal. Isso é uma coisa nova que o Clube Rio Branco está aderindo lá. Beleza. Fábio, que pena, né, rapaz? Estamos chegando já no finalzinho do programa e a gente deixa agora esse espaço para você finalizar aí aquilo que você tem vontade de falar. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus por dar saúde e força para a gente levantar todo dia para realizar as metas nossas. Agradecer à Rádio Vinícola, ao Dirceu pelo convite, pessoas que acreditam na gente ainda, abriu o espaço para a gente vir aqui divulgar o nosso esporte, o nosso dia a dia, falar um pouco o que a arte marcial nos proporciona, o estilo de vida, e deixar também um convite ao próprio Dirceu para ir lá fazer uma aula experimental para ver aí se ele gosta da arte marcial, abriu espaço para a filha dele. E como o Sandro Pontes também falou que ia lá, até agora não foi, mas ele falou que vai. E para todos os ouvintes aí que tiver interesse, teve curiosidade no Muay Thai ou no boxe, procurar a Secretaria do Clube Rio Branco e fazer a sua matrícula e fazer a sua aula experimental lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da recepção e do que vai ser ensinado lá para vocês. É muito importante, você não precisa chegar lá e querer lutar, e sim pela prática e ao exercício e qualidade de vida. Beleza. Tem alguma competição? Em dezembro, estou esperando a convocação da Seleção Paulista para o Brasileiro, que vai ser em Curitiba, dia 7, 8 e acho que é 6, 7 e 8 de dezembro, que vai ocorrer em Curitiba. Beleza. Fábio, então a gente agradece aí a sua presença, né? Queria que você deixasse boa tarde pessoal aí e faz o convite aí. Boa tarde, deixar aqui uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vinícola
E estou aguardando vocês lá no Clube Rio Branco, de segunda e quarta, às 7 o boxe e às 8 o Muay Thai. A porta está aberta para todos vocês lá e espero que todos tenham gostado da entrevista. Espero que eu seja motivador para várias pessoas que estão ouvindo aí. E deixo aqui um recado: sempre acredito em vocês, não importa o que dizem de vocês, sempre acredita, botam amor, fé, que tudo vai dar certo aí no que você almeja chegar.